tarde, são 7 horas e 15 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está chegando agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no programa de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador da República, Márcio Bittar, do MDB. Senador, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Senador, está em recesso o Senado, né? Está. O Congresso Nacional está em recesso. Está. Se a gente pudesse fazer, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, mas se o senhor pudesse fazer um raio-x desse primeiro semestre, que avaliação o senhor faria dos trabalhos do Congresso, da atuação do governo federal, da atuação do governo do Estado? Está no rumo certo? O Brasil tem perspectiva de voltar a crescer? Tchau, eu estou animado, eu sou uma pessoa animada, né? Mas não sem razão. Então, veja bem, o primeiro semestre termina com uma aprovação da reforma da Previdência que surpreendeu a todos, em dois aspectos. Surpreendeu a todos pela quantidade de votos favoráveis, que nenhum analista previa que o governo ia ter quase 400 votos. Então, toda a previsão ela foi superada. Né? Acredito que nem o próprio governo tinha ideia de que nem teria essa votação. Eu e o Petacão somos vice-líderes do Congresso, no caso, nosso papel ali no Senado, mas de qualquer maneira a gente acompanha com a Joyce a reunião que ela faz com os vice-líderes e tal. Pois bem, então ela superou as expectativas pela quantidade de votos a favor da reforma. E uma outra coisa, Tião, que aí eu quero dizer, olhando para essa Câmara, falando com as pessoas. Eu me lembro, quando eu fui candidato, agora, na pré-campanha, quando eu falava a favor da reforma da Previdência, muitos dos companheiros de jornada, quase todos, me recriminavam. E diziam basicamente o seguinte: olha, não fala de um tema que vai ferir determinadas categorias, que são contra. E eu dizia assim: como é que eu, querendo ser candidato ao Senado, portanto querendo ser senador, não vou abordar um tema que eu sei que é dos mais importantes do país? Veja bem, Tião, então, o que é outra coisa que surpreendeu? O que surpreendeu é que a maioria foi mudando de opinião. Há 2 anos, se você fizesse uma pesquisa, ia dar 70%, 80% talvez contra uma reforma da Previdência e 20% talvez a favor. E para que fique claro, o senhor é a favor da reforma da Previdência? Sempre fui. Aliás, o nosso governador, meu amigo Gladson, foi um dia na bancada para aprovação da reforma. Eu virei para ele e falei: ó, com todo respeito ao meu amigo e governador, eu é que tenho que pedir para vocês, porque o primeiro que saiu dizendo... Era bem claro nas suas posições. Na pré-campanha. E por quê, Tião? E a população percebeu. E olha que o governo não fez uma campanha como eu faria. Eu pegaria, sem piedade, um monte de marajá do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, que se aposentaram com 40, com 50 anos, recebendo 20, 30, 40, 80 mil, e mostraria. Eu faria isso. O governo não fez. Mesmo assim, a população veio percebendo que alguma coisa estava errada. E que aqueles como eu, que foram contra a maré e tiveram coragem, a honestidade, de dizer: olha, não dá para continuar dessa maneira, acabamos por ganhar a maioria da opinião pública. Então, essas duas coisas, e ganhar a maioria da opinião pública, conquistar a maioria da opinião pública, foi fundamental para termos uma vitória tão grande quanto foi. Qual é a tendência agora? E isso, eu vou, em resumo, a população na década de 40 vivia 40 e poucos anos. Hoje, a nossa população, em média, está chegando a 80. Então, é óbvio que tinha que corrigir a idade. E a outra coisa que tinha que corrigir, que nós estamos corrigindo, é acabar, Tião, com todas as pensões especiais do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Não pense quem está nos assistindo que nós vamos deixar nenhuma em pé. Vamos tirar todas. Repito, inclusive a dos políticos. Agora, quando se fala em privilégios, aposentadorias e uma série de outras regalias que alguns grupos têm, é bom que se diga também que esses benefícios, essas regalias não estão apenas no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Eu costumo dizer que, para mim, é corrupção
A corrupção muitas vezes está no DNA das pessoas, não está só nesses poderes. Eu vi uma matéria que falava de uma força-tarefa que foi feita no INSS, onde mais de 10 milhões de pessoas recebiam benefício sem ter direito, pessoas que recebiam auxílio-doença e trabalhavam. É um verdadeiro absurdo. Então mostra que todo mundo contribuiu para o país chegar no ponto que chegou. Concordo com você está falando uma pura verdade, e é por isso que uma das vezes que nós, a bancada federal, já estávamos marcados com o ministro para vir ao Acre, era uma segunda-feira, e nós cancelamos, os 3 senadores, eu, o Petecão, a Maílza, de acordo com a bancada federal. Por quê? Porque o governo, através do Rogério Marinho, que é um querido amigo, que é o secretário nacional da Previdência e do Trabalho, que antigamente eram 2 ministérios, saiu da lavra dele, da equipe dele, esse pacote que você menciona, que era o pacote contra a fraude. Pra você ter uma ideia, chegou ao ponto que nós tínhamos mais aposentados do Fundo Rural do que a quantidade de morador da área rural. Quer dizer, não tem cabimento. Não tem lógica. Isso, você acabou de citar outro caso. Pessoas que, aqui mesmo, não vou citar nome, porque já passou, mas eu tinha deputado estadual aposentado por invalidez. Quer dizer, como é que pode? O cara está inválido para trabalhar, mas não está inválido para ser candidato e ser deputado estadual, né? Então, lógico que há um monte de fraude e é preciso que a gente explique que cada sujeito que recebe um benefício indevido, ele está tirando daquele outro que precisa e que talvez não tenha conseguido. Então, hoje nós podemos ter a lógica que quem precisa vai receber. Nós estamos caminhando para uma coisa muito mais justa, muito mais justa. Então, nós ficamos em Brasília, era para ter vindo domingo à noite, lá atrás, há 2 meses e tal. Aí a votação ficou para segunda, foi surpresa. Então, nós combinamos com o ministro uma nova data, que é essa que ele veio aqui, e ficamos, os 3 senadores, que era a votação no Senado, para votar o pacote contra a corrupção e mau uso do dinheiro na Previdência brasileira e tal. Então, Tião, a Câmara votou, nós, o Senado, fizemos uma comissão que acompanhou, lógico que não tem direito a voto, o senador não vota na Câmara e tal, mas a comissão liderada pelo Tasso Gereissati acompanhou, participamos das discussões, de modo que agora, qual é a tendência? Que ela seja aprovada em segundo turno e que o Senado aprove o mais rápido possível. O prazo máximo que estamos dando é setembro. O que é que nós, no Senado, devemos fazer? Além de votar a favor da reforma que foi construída na Câmara Federal, devemos colocar uma emenda, que isso é um projeto de lei, é uma emenda constitucional, desculpa, dizendo que os governadores e os prefeitos que quiserem aderir a essa nova Previdência, eles vão ter um tempo para fazer essa adesão por maioria simples no Poder Legislativo, tanto a Assembleia Legislativa quanto as câmaras municipais. O governador e o prefeito que não tiver maioria simples na Câmara ou na Assembleia Legislativa, é porque está ingovernável, né? Para que a gente coloque os estados e municípios, que esse é o ideal. Aí vem a reforma tributária, que já está sendo trabalhada, que é para quê? Para diminuir a burocracia, diminuir a carga tributária e agilizar o Brasil. Está sendo feita uma proposta na Câmara, uma outra no Senado, o governo vai apresentar uma, como disse o Paulo Guedes, ministro da Economia, há 2, 3 dias. Quem chegar primeiro está valendo. E tanto uma quanto a outra iniciativa são importantes, vão na mesma direção. Então, o fato é que nós teremos uma nova Previdência, teremos uma reforma tributária e, ao largo disso, no segundo semestre, que inicia-se daqui a pouco, o governo lança um pacote grande de privatizações. Passar para o setor privado um monte de empresa que só serviu de cabide de emprego para políticos em Brasília. Passa para o setor privado. Vamos pegar um exemplo do Correio. O Correio, há 10 anos, se você vendesse, ele valia isso aqui. Hoje ele está valendo isso. Se demorar mais 10, 20 anos, vai valer isso. Por quê, Tião? Por causa da tecnologia. A tecnologia hoje, eu me lembro, Tião, quando eu fui estudar em Campo Grande, eu era moço, jovenzinho e tal. Aí eu comecei a fazer política estudantil. Quando eu voltei para Rio Branco, e a gente tinha um movimento forte, de jovens e tal, o que eu recebia de carta, era um monte de carta, né? E contando as coisas. Quem é que faz carta mais hoje? Quem mais faz carta? Né? Então, o Correio, se fosse vendido há 10 anos, valia isso. Hoje vale isso. Se demorar mais 10, talvez não valha nada, porque a tecnologia está substituindo. Então, privatizar coisas que estão sendo, muitas vezes, peça de uso político indevido e corrupção, além de desperdício. Então, essas medidas farão com que o Brasil vire esse ano numa perspectiva bem diferente para o ano que vem. O Brasil
volta para os trilhos, se Deus quiser. Senador, o senhor falou agora há pouco, um termo que o senhor usou, o senhor falou que era recriminado durante a pré-campanha. O senhor falou também que era impossível, ou praticamente impossível, ferir determinadas categorias. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, esteve o mês passado aqui em Rio Branco. E ele elogiou o seu trabalho no Senado, dizendo que o senhor levanta temas lá no Senado polêmicos e que até pouco tempo atrás não havia nenhum parlamentar com a coragem de levantar esses temas considerados polêmicos. Que temas são esses? A questão do meio ambiente. Tião, eu agora terminei uma viagem que comecei há 35 anos. Eu fui comunista, do PCB. Em 1984, como prêmio àquele comunista que se destacava, o PCB escolhia determinados, geralmente jovens, no Brasil e mandava para Moscou para fazer curso. E eu fui um dos escolhidos em 84, há 35 anos. Na volta, tudo era clandestino. Eu e mais 3 companheiros, optamos por voltar através do Peru. Então descemos no aeroporto em Lima e aí viemos para o Peru, Bolívia, entrando no Lago Titicaca. E nós ficamos em Cusco, que é onde você para ir a Machu Picchu, que é uma maravilha, mas eu não fui. Os colegas muito cansados, já estávamos quase um ano para fora de casa e tal, com muita coisa, muita lembrança para os parentes e tal. E eu lembro que 2 colegas diziam o seguinte: olha, vocês moram bem pertinho aí, na divisa, qualquer hora vocês voltam. E esse qualquer hora passaram-se 35 anos. E o senhor voltou agora? Agora, eu combinei com a Márcia, minha mulher, que nós iríamos fazer essa viagem. E eu entrei de carro semana passada. Foi no encontro que o senhor esteve com o embaixador do Peru? Não, isso não. O encontro foi antes. E aí, o que eu estou dizendo? Eu entrei pela Amazônia peruana, indo para Cusco. Depois de lá, fiz toda aquela visita, fomos para Puno e voltamos por outra estrada, que vem também pela Amazônia peruana. O que eu vi, Tião? Presta bem atenção, esse é um assunto que para mim é da maior importância. Então, em toda a Amazônia peruana que eu passei, eu cansei de ver placas e mais placas dizendo: cuidado com o meio ambiente, preserve o meio ambiente, preserve, na Amazônia peruana. Olha que lavagem cerebral, Tião, que foi feita no mundo, mas aqui em cima de nós, por interesses econômicos. Você anda no Peru, o meio ambiente continua preservado, está lindo, maravilhoso. Aliás, é isso que é turismo. Aonde que tem problema no Peru? Nas cidades, nas margens das rodovias, que as pessoas estão jogando lixo. Por que eu estou dizendo isso, Tião? Porque quando você entra no Peru, na Amazônia, não tem problema nenhum. Não tem poluição, não tem, está lá, tem mais mata do que aqui, a beira da estrada é uma tirinha. Mas a lavagem cerebral faz com que a população do Peru, a exemplo da população do Brasil, se preocupe com o que não devia, se preocupe com aquilo que ele não tem poder de alterar, porque só quem tem poder de alterar o clima do planeta é Deus, não somos nós seres humanos. E aí ele não cuida daquilo que ele pode mudar, que é o quintal da sua casa. Aí você vai, por exemplo, a Cusco, ou você vai a Puno, você não vê uma árvore. Você vai no Lago Titicaca, que é um dos maiores lagos de altura do mundo, e a entrada dele está totalmente poluída. Quer dizer, então, aonde o homem tem poder de alterar o meio ambiente, ele não altera. E fica preocupado com temas ou que não estão em declínio, ou que ele não tem poder para mudar. Então isso acontece na Amazônia inteira. E isso é interesse econômico. E eu vejo aqui, vou repetir, pessoas e até colegas teus, e eu falo isso para aqueles bem intencionados. Eu não falo isso para aquelas ONGs que ganham dinheiro para não fazer nada. Que são os maiores interessados nessa questão ambiental. Esses ganham dinheiro. Eu li ontem, por exemplo, a SOS Amazônia, defendendo o Fundo Amazônico. Lógico, ela recebeu 10 milhões. Fez o que com esse dinheiro? E o Fundo Amazônico serve para quê, na verdade? Então, o Fundo Amazônico hoje, eu vou repetir, para quem está nos assistindo, hoje, do jeito que ele está, ele é um atentado à soberania nacional. Está certo o Ricardo Salles, está certo o Bolsonaro. Nenhum dinheiro, venha de onde vier, de fora ou de dentro. Ele não pode se chocar com o interesse nacional. Esse dinheiro do Fundo Amazônico até agora se viu, no geral, é lógico que aqui e acolá tem alguma exceção, mas no geral, serviu para criar um exército de ONGs e de pessoas para defender no Brasil o interesse externo.
Em resumo, o que eles fazem? Não pode fazer uma estrada, não pode fazer um ramal, não pode tirar petróleo, não pode tirar gás. Aonde? Na Amazônia. Agora, quem banca isso? Noruega. Do que ela vive? De petróleo e gás. Tião, tu sabe quanto é que a Europa, que posa de preservacionista, você sabe quanto é que ela tem de vegetação, a Europa Ocidental, quanto ela tem de vegetação nativa preservada? 0,30%, nem 0,5%. Que moral tem a Europa, que tem menos de 0,5%, Europa Ocidental, menos de 0,5% da sua vegetação nativa preservada, falar do Brasil, querer comandar o Brasil, que tem 66% do seu território preservado. Agora, o que ganhamos com isso? Pobreza. Cadê a ONG preocupada com o Igarapé, que o canal da maternidade, que joga, vamos falar português claro, que joga merda e mijo dentro do Rio Acre? Tem alguma ONG preocupada com isso? Não tem. Então, qual é a preocupação? Impedir o crescimento e o desenvolvimento da Amazônia. Qual é a parte mais pobre do Brasil? É a nossa. Qual é a parte mais pobre do Peru? É a Amazônia. Quer dizer, aí vamos lembrar de Deus. Vamos lembrar de Deus. É humanamente, Tião, impossível você gerar prosperidade se você não tiver uma ação que altere o meio ambiente. O que era isso aqui? Aqui onde nós estamos, TV Rio Branco, o que era isso aqui? Há 500 anos, era mata? Era mata. Então, o que era a Europa? Onde as pessoas passeiam. Por exemplo, nós aqui temos a APP. A Europa não sabe nem o que é isso, Tião. Não sabe nem o que é isso. A reserva legal, a Europa não sabe nem o que é isso. Isso é claramente um jogo de interesse econômico por trás disso. Vou te dar um exemplo. Ministro, mais uma vez eu vou falar sobre ele, Paulo Guedes. Numa palestra, agora, ontem, imensa. Ele disse uma coisa, Tião, que eu venho dizendo há anos. Se nós temos petróleo e gás no Acre, nós temos que usar para gerar riqueza, para gerar emprego para quem está desempregado. Porque nós corremos o seguinte risco. Amanhã ou depois, já não tem um carro elétrico? Tem um carro Se o elétrico. carro elétrico daqui a 40, 50 anos virar febre, o que vai servir o petróleo que nós temos aqui, Tião? Para nada. Que foi inexplorado, né? Para nada. Então, há uma luta mundial por controlar os recursos naturais. E nós aceitamos essa ingerência externa. Eu tenho vergonha, como brasileiro, de ver o Brasil tendo entregue patrimônio nacional como entregou ao longo dessas décadas todas. E é por isso que eu levanto a voz no Senado para defender o Bolsonaro, para defender o ministro Ricardo Salles, porque, antes de qualquer coisa, o interesse que tem que prevalecer é o interesse nacional e, fundamentalmente, dos que moram aqui, que estão sem emprego, que estão entregues na mão das facções, que estão entregues... Tião, nós não temos ramal, a gente não tem estrada. Esse povo bacana, e eu falei, olhando para a tribuna, para o pessoal do Sul e do Sudeste, falei para eles assim, olha, parem de ficar imaginando que nós da Amazônia vamos ganhar dinheiro com ecoturismo, porque nem as nossas famílias vão lá para dentro da selva. Cadê a família de todos esses que defendem o extrativismo, Tião? Tem algum filho deles que tem optado pelo extrativismo? Não tem. Vamos fazer um exame de consciência. Nós, acrianos, quando a gente vai para Brasileia, muitos de nós não param nem para entrar em Chapuri para ver onde Chico Mendes morreu. Onde é que vai vir aqui uma multidão de pessoas para frequentar aqui a casa de Chico Mendes, no município de Chapuri. Ao lado do Peru, que tem uma cultura fantástica, etc. Então, essa é a conta. A Europa... E aí, Tião, o que me envergonha? Porque assim, agora recentemente, o Irã está em crise econômica. Por que ele está em crise econômica? Porque os Estados Unidos estão fazendo um baita de um boicote aos produtos iranianos. Por que os Estados Unidos pôde fazer isso? Porque ele se tornou autossuficiente em petróleo e gás. Lembra do Barack Obama? Que a esquerda festejava, olha o cara da esquerda. Pois é, no governo dele, não foi descoberto no governo dele, mas se potencializou no governo dele o quê? A extração de petróleo em xisto. Aí a turma das ONGs, olha, isso vai poluir. E Barack Obama não quis saber da conversa de ONG, de coisa nenhuma, e mandou o país atacar o petróleo e tirar o petróleo de xisto e tal. Resultado, os Estados Unidos alcançaram, há pouco tempo atrás, a autossuficiência em combustíveis fósseis, em petróleo. Aí ele pode virar para o Irã e dizer assim, agora eu vou te fazer um boicote, porque ele não precisa do Irã. Agora a Europa, ela briga com a Rússia, que tem um ditador, que está lá desde que o Putin derrubou o comunismo? Não.
ela não se mete, porque a Rússia não aceita. E além da Rússia não aceitar, de onde vem o gás da Europa? Vem da Rússia. A Europa se mete com o Oriente Médio, que trata oficialmente mulher como objeto de segunda, terceira categoria, aonde o marido tem direito de estuprar sua esposa, de bater, e se ela for reclamar, a família ainda fica do lado do marido, aonde um dia desse é que a mulher na Arábia Saudita, pela primeira vez, tirou uma carteira de motorista. E você vê a Europa fazendo campanha contra os direitos humanos afetados no Oriente Médio? Não, por duas razões. Primeiro, porque o Oriente Médio não aceita. E segundo, porque boa parte do petróleo que a Europa consome vem de onde? Do Oriente Médio. Eles se metem com a China, Tião, que é uma ditadura há 70 anos. Se metem com a China? Não. Deixam fazer comércio com a China? Não. Agora, nós, no Brasil, aceitamos a cara feia de um alemão que agora há pouco acabou de inaugurar uma Itaipu e meia em termoelétrica. A energia mais limpa do planeta é a que nós temos, que é a água, que é renovável. Então, Tião, por trás desse ambiente, o que nós ganhamos foi a pobreza. E é por isso que eu quero dizer, sem nenhum revanchismo, mas eu preciso dizer, dia desse, quando o ministro veio aqui, o ex-senador, ex-governador Jorge Viana, e um jornalista também da turma deles, né, tal, olha, o ministro ofendeu a Marina e tal, para com essa conversa mole. Quem fez o Acre empobrecer foram vocês. Vocês fizeram o Acre empobrecer e nem na questão ambiental, que vocês tanto falaram, vocês deram conta de fazer nada. O canal da maternidade é um esgoto a céu aberto. Vocês não deram conta de plantar árvore em Rio Branco. Eu dizia ontem para minha amiga Vânia Pinheiro, eu digo, Vânia, vou propor lá na exposição que a minha querida amiga Eliane Ciazik, o Israel, faça uma campanha, e eu topo, doar inclusive, para arborizar o parque. Arborizar. Vai lá de dia, vê o sol, não tem árvore. Então, tem um pequeno trecho que é arborizado e que é muito bonito, faz toda a diferença. Que é um pequeno trecho. É um pequeno trecho. Que serve apenas para mostrar como se ele fosse arborizado todo, numa campanha de arborização, né, nós teríamos um parque muito mais agradável ao longo do dia inteiro, para nós, para a família, para a criança. Então, essa turma, Tião, fica com essa coisinha, ai meu Deus, mexeram com a Marina. A Marina teve um poder imenso e ela trouxe o que para o Acre? O que o Acre ganhou com o poder da Marina? O que o Acre ganhou com o poder do senador Jorge Viana? Ganhou o quê? Mais pobreza, mais violência e um Estado inviabilizado. O que é que nós queremos fazer agora, Tião? Que eles nos deem um pouco de sossego para colocar o Acre para crescer. Essa BR-364 não pode parar onde ela parou. Ela tem que ir para o Peru. Por quê? Porque é isso que vai possibilitar ao Acre, e particularmente aquela região, produzir, comercializar com o Peru. Não tem milagre, Tião. Ou o Acre produz coisas para comercializar, ou nós vamos morrer eternamente pobres. Pode mudar a bancada federal, pode mudar governador, pode mudar prefeito, muda o que você quiser. Se as condições estruturais do Acre permanecerem assim, nós teremos como resultado final a pobreza, e eu luto contra ela, contra a pobreza. Senador, um outro tema bastante importante do qual o senhor é relator lá no Senado e que foi aprovado é o projeto de lei que criminaliza o Caixa 2. Sim. Além do texto base, do texto original, o senhor também propôs uma emenda. Sim. Qual a sanção, qual a penalidade do texto base e o que o senhor propôs? E por quê? Primeiro vamos esclarecer que hoje não é crime o Caixa 2. Então eu, assim como o ministro Sérgio Moro, não sou menino de recado nem dele nem de Bolsonaro, eu faço aquilo que eu acho que está correto, que eu defendo, e eu já disse isso ao longo da campanha. Então eu entendo que o Caixa 2 é crime, sim. E entendo que é um crime grave. Por que é crime grave? Eu disputo uma eleição contra você. Eu aceito as regras e me comporto nas regras. Hoje tem um fundo eleitoral e tal. Aí você, ou eu, enfim, burlo essa regra, pego 1 milhão a mais, sei lá de onde, né, e vou disputar contra você. Eu estou burlando o principal jogo do Brasil. Qual é o principal jogo do Brasil? Aquele que estipula como é que vai ser a convivência na sociedade. Então nós temos um sistema que é democrático, que é o Estado de Direito. Ora, como é que você constitui? Você constitui através do voto o Executivo e o Legislativo, que faz as leis e fiscaliza as leis para quem aplicar, para o Judiciário. Se você burla o processo eleitoral, você está fraudando, vamos dizer, a alma da organização do povo brasileiro, que é a forma como ele se organiza. Então é um crime grave.
Essa é a proposta do ministro Sérgio Moro. Qual foi a minha emenda? A minha emenda é dizendo o seguinte: quando este dinheiro, né, do Caixa 2 for do crime organizado, corrupção, facção criminosa, milícia, enfim, se esse dinheiro for do crime organizado, a pena pode ser acrescida de 1 a 2 terços. Então é isso. Eu acho que as pessoas todas têm que se acostumar a fazer da democracia aquilo que está estabelecido, para que o jogo seja mais igualitário. Evidentemente que igual nunca vai ser. Sempre tem alguém que tem um pouco mais de estrutura e você não tem pessoa que tem carro, tem candidato que nem carro tem, enfim. Mas você iguala mais, né? Você para com aquelas campanhas que aparecem fortunas e você não sabe de onde veio. Então, criminalizar o Caixa 2 é um passo importante para a moralização, mais ainda, do processo eleitoral brasileiro. O senhor se dedicou bastante nesse primeiro semestre. Questões ambientais, desburocratização e outras ações também lá no Senado Federal. O que o senhor pretende nesse segundo semestre? No segundo semestre eu quero ver o que nós participamos agora sendo concluído. Eu quero o Brasil melhor. E o que eu quero, quando eu já dizia na campanha, eu tenho que ser, em sendo eleito, eu tenho que ser um senador útil ao Brasil, útil. E eu estou fazendo aquilo que eu disse na campanha. Se você pegar a minha caminhada, pré-campanha, campanha, não tem nada diferente do que aquilo que eu disse lá. Eu estou lá defendendo a reforma da segurança pública, eu disse na campanha inteira que bandido, criminoso, tem que ser tratado com dureza, seja branco, pobre, negro, amarelo, cor-de-rosa, não interessa. Matou, estuprou, tem que pagar, e pagar duro. Então as leis que eu apresentei são leis para endurecer mais ainda. Na economia estou ao lado do governo, porque eu já dizia na campanha. Na segurança? Na segurança a mesma coisa, eu apresentei 8 projetos de leis na segurança e estou ajudando a relatar os projetos do Moro. Redução de maioridade penal, que o senhor tanto defendia na pré-campanha. Está apresentado o projeto de lei, para baixar para 16 anos. E vamos conseguir, daqui para o final do ano a gente consegue. Então agora no segundo semestre eu quero ver essas coisas sendo concluídas. Eu quero ver a reforma da Previdência sendo aprovada por nós agora no Senado, acabando com um monte de privilégios inaceitáveis dos políticos, do judiciário, do executivo, que é para o professor, a professora, o sujeito humilde que ganha até 5 mil e poucos reais, possa ir à boca do caixa e ter dinheiro. Porque se continuasse como está, daqui a pouco a maior parte da população, a esmagadora maioria que ganha até 2 salários, quase 90%, não vai ter mais dinheiro. Então, corrigindo essas distorções, vendo o programa de privatizações, vendendo um monte de empresa que não deve ficar na mão do Estado, deve fazer caixa para o governo, para melhorar o país, para investir em segurança, obra de infraestrutura, a reforma tributária. Então, eu quero ver essas coisas sendo concluídas no segundo semestre, para ver o Brasil voltar a crescer, e é assim que a gente imagina que vai trazer para o Acre os recursos necessários para as obras e mudar alguma legislação, flexibilizar um pouco alguma legislação para permitir que o Acre saia da prisão que fizeram ao longo de décadas, inviabilizando a produção no Acre. E ao inviabilizar a produção no Acre, eternizando a pobreza e a miséria, não só aqui no Acre, mas na Amazônia como um todo. É esse meu sonho. Se nós chegarmos ao final do ano, como eu acho que chegaremos, com o Brasil navegando de novo no trilho certo, caminhando na direção correta, voltando a crescer, gerando prosperidade para as pessoas e que o Acre esteja incluído nisso, é o que eu quero como senador da República. O senhor já se mostrou bastante confiante e até mesmo satisfeito, podemos dizer assim, com os rumos que o presidente Jair Bolsonaro tem dado ao país. E com relação ao Estado, uma outra candidatura que o senhor defendeu do governador Gladson Cameli e que foi um projeto vitorioso, o senhor acha que ele está colocando o Estado no rumo certo? O que falta? Veja bem, Tião, eu me sinto com o Gladson com a consciência 100% tranquila. Não é nem 99%, é 100%. Por quê? Porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Primeiro eu dediquei 20 anos da minha vida a essa causa. Não me arrependo, não foi ninguém que mandou eu fazer, eu fiz porque quis e tal. Só eu e a minha mulher, particularmente, sabemos o que passamos ao longo de 20 anos, uma hora ganhando uma eleição para federal, para estadual e perdendo majoritárias, enfim, sabemos o que passamos. Não nos arrependemos. Recebi Gladson de braços abertos na oposição, trabalhei para viabilizar a candidatura dele ao Senado, quando vários líderes imaginavam uma outra chapa, eu já imaginava uma chapa que tivesse ele como candidato ao Senado e trabalhei
para viabilizá-lo. Quando terminou o segundo turno, que nós perdemos a eleição para governador com a minha candidatura, eu já declarei na imprensa, apontando para o Gladson, que ele era o nome que agora havia se credenciado para ser o nosso futuro candidato a governador. Mais uma vez, lideranças importantes, de partidos importantes, achavam que eu estava errado, mas eu trabalhei por aquilo que eu achava que era o correto, achava que ele era o nome que teria mais chance de ganhar a eleição, e o que acabou acontecendo. Aqueles que que pensavam diferente acabaram compreendendo, fomos todos juntos e vencemos a eleição. O maior compromisso eleitoral, ponto 1. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Então, estou com a minha consciência 100% tranquila. Ponto 2. O maior compromisso eleitoral que eu tenho é com ele próprio. Em 2022, o Gladson vai ser candidato a alguma coisa. E esse é o meu maior compromisso eleitoral. Não é por subserviência, não, Tião. Que eu não fui de ninguém, e nem sou. A não ser as minhas convicções. Até porque o senhor encontrou algumas resistências dentro do grupo, para que não fosse candidato. Vixe, muita mesmo. Mas por quê? Porque não é ação. Imagina, eu trabalhar 20 anos para inaugurarmos um governo e, ao mesmo tempo, eu começar a me preparar para disputar uma eleição contra o governador, com meu nome ou com o nome de quem quer que seja. Então, isso não é natural. Quer dizer, eu vou ficar louco. Vou passar 20 anos lutando para eleger um governo e depois trabalhar contra ele. Não tem cabimento. Então, mesmo que ele cometa erros? Maior do que a esquerda cometeu é impossível. Porque nada é pior do que a esquerda. Se você pegar os últimos 200 anos, a maior desgraça que aconteceu na humanidade foi patrocinada pela esquerda. As duas maiores guerras mundiais do planeta não mataram o que a esquerda matou. Na China, em Cuba, no Vietnã, agora lá com aquele louco que está lá no Vietnã do Norte, na Rússia. Maior praga, nenhuma febre, nenhuma doença matou mais do que os comunistas mataram em nome de uma ideologia maluca, anticristã e tal. Então, ele vai cometer erros, ele é ser humano, mas no caminho de acertar. Então, o meu compromisso maior eleitoral é com o Gladson em 2022, vai ser candidato a alguma coisa. Espero que seja candidato à reeleição. O que não significa dizer que a oposição, nós, o nosso povo todo, não deva ter alternativa, porque ele pode não ser candidato. Então, e se ele não for candidato, o senhor tem interesse em disputar o governo do Estado? Não. Eu acho que tem pessoas como o Petecão, por exemplo, que está na minha frente. O Petecão já me apoiou pra caramba. Segundo turno da eleição minha agora, de 2014, ele trabalhou na campanha do mesmo jeito do primeiro turno. E olha que a Marfisa perdeu a eleição por uma merreca de voto. Era para eles estarem sentidos. Eu saí da minha casa para ir na casa do Bocalon. A Marfisa estava eleita. Ela estava eleita. Aí estava faltando 0,5%, umas 3 urnas, sei lá. Quando eu chego no Bocalon, a Marfisa estava fora. Quer dizer, foi um choque. E ela fez uma campanha maravilhosa, de uma lealdade comigo, com o candidato a governador total e tal. E aí veio o segundo turno, eles levantaram a poeira, jogaram fora e foram para a campanha do mesmo jeito. O Petecão se acampou na Baixada, ele que pagou a despesa da água, arrumou um comitê que tinha lá, enfim, ele fez a campanha para mim aqui e tal. Então, eu acho que o Petecão, ele tem vontade. Eu já tive 2 vezes essa oportunidade. Então, eu não penso em disputar nenhuma eleição daqui para 2022. O que eu peço a Deus, em primeiro lugar, é que daqui a 7, 8 anos eu esteja vivo e com saúde. Estando vivo e com saúde, e esse mandato, tendo servido concretamente, tendo dado resultados, para ajudar o Estado, aí eu vejo se eu sou candidato a mais alguma coisa ou não. Aí, terminando o raciocínio sobre o meu governador. Portanto, a minha consciência com o Gladson está completamente atendida. Ou seja, ele não pode exigir de mim que eu faça nos 22 municípios, na eleição do ano que vem, aquilo que ele queira. Agora eu lhe pergunto, vou te dar um exemplo. O senhor disse que a sua consciência vou te dar um exemplo. Está completamente tranquila. Lógico. Aí eu lhe pergunto, eu sei que o senhor não pode fazer uma avaliação por ele, mas o senhor acha que a consciência dele com o senhor está 100%? Não, acho que sim. Eu gosto do Gladson, ele é de bem com a vida, bem humorado, quer acertar, tem vocação para política. Você vê que ele não sai, ele faz a gestão, mas vai para o meio da rua e tal. Mas vou te dar um exemplo. Tudo que eu estou dizendo é assim, eu estou com a consciência tranquila com ele, o que significa dizer que ele não tem sobre mim poder de fazer com que eu apoie todos os candidatos que ele queira. Vou te dar um exemplo. Brasileia, eu estou indo lá amanhã. A hipótese de eu fazer coro a esse convite para a Fernanda Assem, para ela vir para cá, para ser a nossa candidata, é zero. O senhor não aceita? Não, eu não aceito.
Lá nós temos um grupo de pessoas muito valorosas, que estão conosco há 20 anos. E que perderam junto com vocês. Que perderam conosco, ganharam conosco, enfrentando inclusive a própria prefeita. E não é questão pessoal, não tenho nada contra ela, vou ajudar a Brasileia, porque não é a questão da prefeita, ou deixar de ser. Como eu fiz a vida inteira, eu vou ajudar todas as prefeituras do estado e tal. Mas aquela turma que está lá, eles têm nomes qualificados, tanto em Brasileia quanto em Epitaciolândia. Tá? E o nome que eles indicarem, em comum acordo, isso é uma construção, vai ter o meu total apoio. E vou, humildemente, conversar com o meu governador, para que ao longo do tempo ele também se convença. Mas o seu governador tem tido bastante simpatia com quem estava lá no poder, no caso do governo do estado, e que hoje está compondo o governo dele. O senhor concorda com isso? Não, a simpatia é dele, eu não posso discordar ou concordar com simpatia. Não, mas o senhor tem sua opinião. E a minha opinião é essa que eu acabei de te dar. Igual Eu vou apoiar, não concordo. Eu vou apoiar aquela chapa que as oposições tradicionais, tanto de Brasileia quanto de Epitaciolândia, onde eu vou amanhã, apresentarem. E vou trabalhar para que o meu amigo e meu governador Gladson Cameli compreenda com o passar do tempo que essa é a melhor opção. Agora, se eu não conseguir convencê-lo, nem ele vai me convencer. Então eu estarei apoiando uma candidatura de uma chapa que esteve conosco ao longo dos 20 anos. É o início de um racha seu entre o seu... Nada. Entre o MDB e o... Eu acabei de dizer aqui que o meu maior compromisso eleitoral é com o Gladson. O Gladson será candidato em 2022. Espero, que eu quero que ele seja candidato à reeleição. E esse é meu maior compromisso eleitoral, por conta do que eu acabei de falar. Eu não acho normal, a pessoa quer me deixar doente, eu trabalho 20 anos para eleger um governador e depois vou romper com ele e não vou apoiar. Então, o natural é esse. Agora, isso não significa subserviência. E aí eu te dei um exemplo. Então, eu vou trabalhar, quem sou eu? Mas aonde os nossos companheiros dessa jornada de 20 anos apresentarem uma chapa, eu estarei ao lado dela. Senador, nosso tempo está mais que estourado. Tem algo que o senhor queira acrescentar para a gente finalizar aqui? Acrescentar, Tião, quero dizer que o Bolsonaro, o Ricardo Salles estão corretos. O Fundo Amazônico, como ele é hoje, ele é um atentado à soberania nacional. E aqueles que acham que isso é muito dinheiro, preste atenção numa informação que eu vou te dar. A Noruega gastou até agora 1 bilhão e 100, mas teve de isenção fiscal dos governos da Dilma e do Lula 7 bilhões e meio. Então, até nessa contabilidade, ela está nos devendo muito dinheiro. Então, a soberania brasileira não pode estar à venda nem por 1 bilhão, nem por 10. Nós temos que ter vergonha, assumir a nossa brasilidade, a Amazônia é nossa, fazer as mudanças que temos que fazer. E se a Noruega achar que por causa de 1 bilhão ela vai mandar na Amazônia, pode levar o dinheiro embora. Porque nós vamos dar conta de fazer a nossa reforma, que somos muito mais ricos do que ela. Agora, temos que aproveitar os nossos recursos naturais. Para terminar, eu quero desejar a você, a todos da TV e do Jornal Rio Branco, meu muito obrigado. Quero mais uma vez lembrar que ao longo dessas décadas todas, esse local aqui nunca fechou as portas para mim e para ninguém que eu saiba. Oposição, situação, etc. Então fica aqui mais uma vez o meu reconhecimento ao Narciso, à Célia e aos funcionários, vocês que aqui estão, que a vida inteira oferecem a oportunidade das versões. Eu falei aqui um monte de coisa, amanhã você tem todo o direito do planeta de chamar o ex-senador, o ex-governador, quem quer que seja, para vir aqui contestar. Isso é democracia. Muito obrigado, Tião. Muito obrigado a todos que nos assistem. O senhor não está esquecendo de nada? Mandar um beijo para minha amada Márcia Bittar, 31 anos de casado. Eu quero que venha 30 a mais. 7h55 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Senador, mais uma vez, obrigado, viu? E sucesso. Muito obrigado. Estamos indo embora, amanhã nós voltaremos a partir das 6h30 da manhã, se Deus quiser, ao vivo com mais um Bom Dia Rio Branco. Uma ótima terça-feira e até amanhã.